Rapaziada, tava assistindo um vídeo de uma certa discussão, né, no Instagram. A mulher, ela tava falando sobre despertar de consciência, né, e aí veio uma chuva de comentários criticando, falando que isso não existe e tal. E aí eu tava pensando numa situação, né? Você que é um desperto, você começa a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Você passa, por exemplo, a não criticar e a não dar muita relevância para a opinião alheia, né? Você busca as tuas próprias informações, você busca a tua própria verdade. E aí nessa discussão a mulher estava mencionando sobre a trajetória dela de despertar. Então eu sempre gosto de assistir esse tipo de conteúdo porque é válido você aprender com quem também está na jornada. E quem não está buscando isso geralmente vai te criticar por falar sobre um assunto que essa pessoa não está acostumada. Porque quem vive refém da Matrix simplesmente obedece, nunca questiona. Essa pessoa, ela vai para o trabalho e não questiona. Essa pessoa, ela vai para os templos religiosos e não questiona. Ela simplesmente segue aquilo que lhe foi imposto, né? Desde o seu nascimento até os dias de hoje. Então, por isso que assuntos como política, religião ou futebol é algo que gera sempre muito atrito, né? Porque todo mundo tem a sua opinião formada. E quando você tem a sua opinião formada sobre um determinado assunto, dificilmente você muda ela. Se você não for um desperto, né? Se você realmente estiver ali ainda no primeiro degrau do despertar da consciência. Existem estudos que dizem que são 7 degraus. E esses degraus você vai entrando nas dimensões, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima dimensão. A sétima dimensão é a dimensão da iluminação, né? E o único que conseguiu isso foi Jesus. E aí nesse vídeo, essa mulher, ela mencionou, ela falou, cara, ela respondeu um comentário de um rapaz. Ela falou, cara, já que você não acredita no despertar da consciência, o que você tem a dizer, por exemplo, sobre o sistema religioso? Ela comentou, né? O sistema religioso, se eu não me engano, no Brasil, eu não sei o número exato, mas existem milhares de denominações, né? E cada denominação tem o seu jeito de falar sobre um único assunto, que no caso é Deus. E eles foram longe aí nesse debate. Para analisar o seguinte, eu achei interessante ela ter mencionado isso, né, sobre as denominações. Quando você é uma pessoa que está em busca de despertar de consciência, o despertar da consciência é você buscar entendimento sobre algo. Simplesmente você não aceita aquilo que é jogado para você, entendeu? Então, nessa vertente da religiosidade, eu já participei, eu já frequentei diversos templos religiosos e diversas denominações. A forma que eles usam é praticamente a mesma.
Eu tenho alguns treinamentos de vendas e eu já percebi diversas vezes que eles usam vários e vários gatilhos emocionais para, por exemplo, na hora ali da pregação de dízimos e ofertas. Só que eu vejo que a galera realmente, tipo, acredita nisso. Não tô aqui para falar o que é certo e o que é errado. Por isso que eu falo que o despertar da consciência é você que vai buscar a forma que você vai viver a sua vida. É óbvio, tendo consciência daquilo que é errado e o que é certo. E eu vi que essa mulher, ela pegou e ela finalizou essa discussão assim de uma forma muito interessante, né? E aí eles estavam debatendo sobre que o templo deve existir e começa a mencionar a Bíblia. Então, por exemplo, tipo, quando você vai discutir com um religioso, falar sobre despertar da consciência, essa pessoa ela sempre vai ficar mencionando ali trechos de Bíblia para você, né, querendo te ensinar. E ela falou o seguinte: cara, já que o certo é isso que você tá falando, por que Deus falou então que o reino está dentro de você e você continua indo para um lugar para buscar esse reino? É uma pergunta interessante, né? Então, se o próprio Criador disse que o reino está dentro de você e você vai para outro lugar para tentar acessar esse reino, quem que está certo, quem que está errado? E esse reino, ela menciona, esse reino será que não é o despertar que está aí dentro de você? É você olhar para dentro de si? E realmente faz muito sentido, rapaziada, pelo seguinte: todas as vezes que você ou entra numa discussão ou, enfim, tenta resolver um conflito, se você é uma pessoa que não é desperta, você sempre vai apontar o erro de alguém, você sempre vai terceirizar. Vamos supor uma situação aqui hipotética de um casal. Eu sou casado há 16 anos e eu sei muito bem como que isso funciona. Quando eu não tinha nível de consciência, ao discutir ali com a minha esposa sobre uma determinada situação, seja ela qual for, eu e ela, a gente sempre apontava o erro um do outro. Ah, o problema tá com você, é porque você faz isso, porque você faz aquilo. Só que a gente nunca tinha consciência, nível de consciência para olhar para dentro de si, fazer essa autoanálise e reconhecer: porra, eu erro, eu peco, eu faço diversas situações que desagradam, por exemplo, a minha esposa. Isso é despertar de consciência, galera. É você reconhecer os teus erros. É você entender que nessa vida você está passando por um processo de morte espiritual, né? E aí eu vou até mencionar trechos da Bíblia. A Bíblia mesmo fala sobre isso. Aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do espírito é espírito. Então você precisa matar a sua carne, os seus desejos carnais, para que você deixe que o espírito te conduza, né? E quando o espírito vai te conduzindo, você vai tendo cada vez mais consciência, você vai enxergando cada vez mais coisas. Então você consegue ver, por exemplo, manipulações sutis, seja ele de qualquer vertente, seja da política, da religião, no trabalho, cara. E aí você passa a não perder mais tempo com esse tipo de discussão, por exemplo. Porque não adianta você ficar discutindo com alguém que não consegue entender
a forma que você enxerga o mundo. Porque aquilo é para você. O Espírito, ele te conduziu para que você pudesse enxergar tudo isso que você vê hoje. E aí existe uma fase onde você começa a não caber mais em determinados ambientes. Aquele grupo de amigo que geralmente fala sempre do mesmo assunto, aquele grupo de amigo ou familiares ou amigos do trabalho que sempre estão na mesma frequência. E aí você, quando você começa a despertar, você começa a elevar a sua frequência e você não cabe mais em determinados ambientes. Esse dia atrás eu estava conversando com um amigo, um cliente que eu atendo, né? Eu trabalho com vendas, então eu estou direto na rua, por isso que eu sempre gravo no carro. A gente estava falando sobre isso, sobre frequência. Eu até comentei com ele, eu falei, cara, você já parou para analisar esses ambientes de festa? O ambiente, ele tem uma frequência tão baixa que a pessoa, ela precisa se drogar e se dopar com álcool para que ela consiga baixar a frequência e permanecer no ambiente. Eu sei disso porque eu já vivi uma vida de muita festa, né? E eu fiz esse teste antes de eu largar totalmente essa vida. Eu falei pra minha esposa, falei, cara, a gente vai ir numa determinada festa e a gente não vai beber nada. Cara, você não consegue ficar no ambiente, porque o ambiente é de frequência muito baixa. É aquele ambiente, por exemplo, muito hostil. É um ambiente de muita... A energia sexual do ambiente é muito pesada. Tipo, é um povo muito querendo se mostrar. E aí, tipo, quando a bebida entra, a energia fica muito baixa, a frequência das pessoas fica muito baixa, elas perdem a nível de consciência. Então, frequência baixa, você baixa o teu nível de consciência. Por isso que é um ambiente que gera muita briga. Uma pessoa que talvez nem esteja olhando pra você, você acha que o cara tá te olhando, aí você já tá com uns golezinhos na cabeça ali, tu já acha ruim. Então, nível de frequência alto, você tem um nível de consciência expandido. As coisas mundanas já não te afetam mais. Nível de consciência baixa, nível de frequência baixa, a tua consciência automaticamente baixa. E você começa a ter o seu instinto animal mais aflorado. Você deixa de ser conduzido pelo espírito e é conduzido cada vez mais pela carne. E a carne sempre grita pelo ego. Então, por isso que, por exemplo, no Brasil as coisas são do jeito que são, porque o nível de consciência das pessoas é muito baixo, porque a frequência é muito baixa. Então, por exemplo, esses assuntos que eu falo aqui no canal, eu sei que esse assunto não é para todo mundo. E diversas vezes eu recebo comentário de pessoas falando, tipo, cara, você tá ficando doido. Mas é porque a pessoa, ela não entende. E quando eu comecei a buscar esse tipo de conhecimento, não é só eu que falo isso na internet, isso aí tem milhares de pessoas falando pelo mundo inteiro. E quando eu trouxe esse tipo de assunto, por exemplo, para um determinado grupo de amigos, ninguém entendeu, porque a frequência deles é uma frequência baixa. E olha só que bizarro, a vida dessas pessoas ainda continua a mesma. Essas pessoas ainda continuam vivendo aquela vida que a gente chama de vida mundana, né? É a pessoa que ela odeia a segunda-feira e ama a sexta-feira, porque a sexta-feira ela sabe que ela vai sair e álcool, drogas, liberam um nível de dopamina gigante no teu cérebro e você fica viciado nesse ciclo. E é o que a grande maioria da massa busca.
Por isso que é muito fácil manipular as pessoas, porque você alimenta os desejos carnais delas e elas não se dão conta desse tipo de situação. Então você mantém a pessoa refém no trabalho, você mantém a pessoa refém na religião, você mantém a pessoa refém na política. Por isso que o nosso querido presidente, ele sempre usa aquela frase, né? Esse ano todo mundo vai comer picanha. Porque ele sabe que o povo se contenta com coisas pequenas. Porque é o estímulo de dopamina, né? Que aquele churrasquinho de final de semana com a cervejinha e picanha causa no cérebro de quem pensa pequeno. Frequência baixa, pensamento pequeno, você se acostuma a viver uma vida pequena. Enfim, eu não sei se isso vai fazer sentido para você. Eu espero que sim. Meu intuito aqui é encontrar pessoas que estão na mesma jornada do que eu. Se você não entendeu, não tem problema. Mas uma dica que eu te dou: ao invés de criticar, tenta extrair algum conhecimento para ver se a sua vida muda. E é isso aí. Vamos despertar. Vamos elevar nossa frequência. Porque a vida do desperto e a vida em alta frequência é uma vida extraordinária. Isso aí eu posso te garantir. Nada vai tirar do sério. As coisas do mundo já não vão mais fazer sentido para você. Mas uma coisa que eu posso te garantir: vale muito a pena. Tamo junto.